Então, essa é a última parte dessa unidade, né? E a gente vai concluir esse capítulo 11. Eu mandei para vocês uma errata ontem. Vocês têm que baixar a errata para poder ver as equações. Para ver as coisas. Essa é a última unidade? Não, tem mais uma. Tem um capítulo 12 que ainda vai ser disponibilizado para vocês via Facebook, via grupo, certo? Logo que passar essa parte, a gente vai fazer isso. Então, vamos falar sobre método formal de determinação de campos de radiação. O objetivo do sistema radiante é a distância que é grande comparado com a dimensão do sistema, né? Determinar a distribuição de radiação como se fosse na direção do espaço, né? Então a gente pode, com base nisso, desenvolver um método formal. Você tem um procedimento metodológico de calcular os campos de radiação, que é bem simples, a gente vai ver, conceitualmente simples. Você sabe que quando você calcula a distribuição de cargas ou uma antena qualquer, com certa geometria, você primeiro calcula o potencial vetor, tá certo? O potencial vetor tem vários termos, né? Os termos que ficam mais confinados na região vizinha ao sistema radiante. Esses termos, né, essas funções, não representam propagação eletromagnética a longa distância, mas tem um termo que sobrevive, que é o campo de radiação. Então, com base nisso, a gente vai se concentrar só nesse campo, né? Então, ele vai desenvolver um método formal, mostrar como é que se calcula, né, o campo de radiação, os parâmetros importantes. E a gente vai fazer um exemplo simples, né? Nesse curso a gente só fala da antena de polo, certo? Vamos falar da antena de polo, vai ilustrar as propriedades dessa antena. Como é o desempenho dessa antena, né? Então, ela é bem conhecida. Muito bem. Tá churado aqui. E as correções que eu fiz estão aqui indicadas, que bom. Amarelo. Certo? Bom, então veja bem, o potencial vetor, né? A partir dele eu posso calcular a rotacional dele, eu calculo o campo B, no meio de permeabilidade de μ, dado B eu conheço H, que é B sobre μ, né? E dado o campo H eu consigo, pelas equações de Maxwell, obter o campo elétrico. Então eu só preciso calcular o potencial vetor, tá? De uma dada distribuição de cargas. Né? A expressão geral já foi dada nas aulas anteriores, já dada essa expressão, que é muito semelhante ao potencial vetor de uma distribuição de corrente no regime estático, regime estacionário, estacionário. Lá era só isso aqui, tá certo? No regime dinâmico aparece um fator de propagação. Tá? X' é a variável de integração no volume V, que varre a distribuição, né? DV' é o elemento de volume, onde você observa ou mede o J, dessa corrente. X é o ponto de observação. Né? X' é a localização desse elemento de volume. Né? Bom, então algumas aproximações podem ser feitas quando você está muito longe da distribuição. Então, se você tem uma distribuição, né? Qualquer que seja o tamanho dela, se você estiver muito longe, como se fosse carga putiforme, né? Distribuição de corrente putiforme. Então, se eu estou muito longe, né? Então, aqui está a origem, certo? X' está aqui dentro e o X está longe. Tá? Então, a dimensão típica da distribuição é muito menor que essa distância. Tá? Então, algumas aproximações podem ser feitas e tem que tomar cuidado quando fizer essas aproximações. A primeira, né, é que a gente pode aproximar esse módulo aqui, esse não, mas esse aqui. A função inversa, que aparece 1 sobre a distância, né, é aproximadamente 1 sobre R, onde R, né, deixa eu exagerar aqui um pouco o tamanho, aqui é o centro da distribuição, R é a distância, né, X é igual a R a R, é a distância do centro da distribuição, mais ou menos, né, até o ponto de observação. Tá? Então, a primeira aproximação, uma vez que isso aqui é pequeno em relação a isso,
eu vou, pelo menos nessa parte aqui, eu vou aproximar como sendo a função inversa, certo? Então, observe que x não é variável, né? R é associado ao módulo de x. Então, isso aqui já vai sair da integral, né? Vai ficar simples, certo? Aqui eu tenho que ter um pouco mais de cuidado quando eu fizer qualquer aproximação, certo? Então, esse fator exponencial no numerador, aqui você tem efeitos importantes, né? Essa parte aqui, porque isso aqui depende, isso aqui é 2π sobre lambda, certo? O médio de onda pode ser da ordem do tamanho da distribuição, então a gente tem que ter muito cuidado quando fizer a aproximação aqui, tá? Porque você está no ponto da distribuição, né, a uma certa distância da origem, esse tamanho em relação a lambda é uma coisa. Se você vai um pouquinho diferente, pode ser um valor totalmente diferente, a fase pode variar de 0 a 2π rapidamente, certo? Mesmo que a dimensão da distribuição seja pequena. Então, esse fator pode variar bastante, mesmo que a distância seja grande em relação ao tamanho da distribuição. Então, nesse caso, a gente faz uma aproximação mais conservadora, né? A gente usa uma expansãozinha, tá? Ou seja, a função x menos x', né? Ou seja, f de x menos x' é aproximadamente, a aproximação em primeira ordem, série de termo, f de x, né? Mais o termo que é derivado é o quê? O gradiente de f, produto escalar com o vetor correção. A correção é esse termo aqui, tá? Né? Essa seria a aproximação em primeira ordem, né? Função ligeiramente deslocada de x, de menos x' é o valor aproximadamente de f de x, mais o gradiente de f nesse ponto, certo? Vezes o incremento que é menos x'. Tá? Então, se você tem módulo de x menos x', isso aqui vai dar, que é o que tem lá no numerador, vai ser f de x x' é igual a zero da módulo de x, que é o nosso r, certo? Menos x' gradiente da função módulo de x. Né? Isso aqui, na realidade, é a função r, distância. Que é o gradiente de r? Esféricas. Derivado em relação a r na direção a r. Derivado de r em relação a r dá 1. Certo? Isso aqui dá quem? Vou escalar, né? Vetor AR. Que vetor é esse? É o vetor que aponta do centro da distribuição ao ponto de observação. Aqui dá a direção do espaço. Esse vetorzinho unitário aqui, certo? Ok? Ou seja, então, em resumo, né? Lá no numerador, o que a gente vai fazer? X menos x' é aproximadamente R menos x' escalar a R. Tá? Então, com isso, o exponencial de menos jk módulo de x menos x' fica como sendo exponencial de menos jkr menos com menos dá mais, exponencial de jk x' escalar a R. Observe, a R é fixo no espaço. Eu quero observar nessa direção do espaço, dado por R, que depende dos ângulos θ e φ. Né? Então, quem é variável é só o x', né? O tamanho do vetor que vai de centro é um ponto da subscrição. Então, como é que ficou lá nosso potencial vetor? No ponto x, é aproximadamente, né? Mi sobre 4πr, integral no volume da distribuição, exponencial de menos jkr, exponencial de mais jk x' escalar r, certo? Esse termo sai da integral, você tem então uma onda esférica, tá? A onda esférica está aqui, ó. O potencial vetor tem um formato de onda esférica, sabe? E aqui tem uma integral, né? Está faltando aqui um termo, que é o j de x', que eu esqueci de botar, certo?
nessas termos anteriores. Então vai ficar só integral de volume dessa quantidade, J de x', exponencial de JK, x' escalar a R. Tá? Então, observe, de quem depende essa integral aqui? Tá? Depende do quê? Quando você terminar a integral, vai ter a geometria da distribuição, certo? E a única coisa que ela vai depender é do AR. Mas o AR depende de quem? De θ e de φ apenas. Então, essa integral só depende, é claro que depende da magnitude da corrente, mas estou falando em termos das coordenadas espaciais, onde você está observando o efeito, só vai depender de θ e φ. Então, esse potencial aproximado, na realidade, a gente dá o nome de um potencial associado ao campo de radiação. Então, eu vou botar aqui um Arrad, certo? Essa é a parte, né, que vale na região de radiação, né, longe da distribuição. Então, um Arrad pode ser escrito assim. Mi exponencial do menos. Em geral, a gente está no vale, isso aqui é Mi0, tá? Bota Mi para ser bem geral. Vezes uma função que é um vetor, certo? Né? Que depende também da corrente, da magnitude da corrente, da distribuição de corrente, mas essencialmente a função que aparece aqui é a função das coordenadas angulares e é um vetor que é chamado de n de θ φ. Esse vetor que é dado por aquela integral, né? N é aquela integral lá, integral de volume, do volume da distribuição de J de x', exponencial de JK x' escalar AR, é chamado o vetor radiação. Interessante é, calcular campo de radiação resume-se a calcular esse vetor, o vetor radiação. Uma vez determinado o vetor radiação, a gente vai derivar aqui, expressões super simples que associam o campo de radiação E e o campo de radiação H a esse vetor radiação que você calcula. Isso aqui depende do que? Da distribuição de corrente, né, do seu sistema radiante, né? E isso aqui é a parte de fase que vai levar em conta as várias distâncias dessa distribuição, né, contabilizado em termos de variações de fase, né? Ou seja, tempo de chegada do sinal até aquele ponto. Né? No fundo, esse que a gente está falando. Né? Diferentes pontos vão contribuir com tempos de chegada diferente por causa da velocidade da luz. Né? O retardo vai ser diferente para cada ponto da distribuição. Então, isso está sendo contabilizado aonde? Aqui. Tá? De radiação. É a componente que vai dar só... A gente está calculando aproximadamente, a gente fez uma aproximação, certo? Porque está longe da distribuição. Então, a gente está interessado no campo de radiação, o campo que se propaga, certo? É o campo, ou seja, que quando você pega uma esfera e fecha e calcula a potência irradiada, qualquer que seja o raio da esfera, a potência é sempre a mesma. Não existe dissipação, perda. Certo? O restante dos campos eles vão diminuindo, mas não se propagam. Né? Se você pega o resto, calcula a potência, o fluido de potência deles, isso tudo completo, não dão potência ativa. Quem dá potência ativa é esse que vai sobreviver, esse campo aqui. Essa esfera é uma posição. Você pega uma antena de 1 km, uma antena da TVU, certo? Você está muito longe, ela vira um toquinho desse tamanho, certo? Vira um ponto. Então você pega uma esfera em torno dessa centura e calcula a potência radiada, qualquer que seja a raio da esfera, a potência é a mesma. Que cai com, por quê? Porque a potência, os campos vão cair sobre a distância, campo ao quadrado, que é a potência, cai com 1 sobre o quadrado da distância, e a esfera aumenta com 1 ao quadrado da distância. Então cancela. Dá sempre constante. Bom, então, uma vez calculado esse vetor radiação, o que a gente tem que fazer é calcular agora os campos. O primeiro campo que a gente calcula é o campo B. Né? É tudo campo de radiação. Tá? Se eu omitir alguma coisa aqui, certo? Vocês vão saber. Mas sempre é campo de radiação. É a parte que está propagando, certo? Ainda agora, calculando esse campo, eu não vou nem botar B-rad ainda, eu vou botar o B, certo?
depois eu digo quem é o campo de radiação. Vamos calcular simplesmente o B é rotacional de A, né? Mas no fundo o vetor de point tem E e H, então a gente quer o E e quer o H. Então o H vai ser B sobre μ, que é rotacional de A sobre μ. Então o que a gente vai fazer é calcular o rotacional de A de radiação sobre μ, certo? Bom, A de radiação está dado aqui, ó. É essa função vezes n, certo? Então vamos calcular esse rotacional, essencialmente, né? O que é isso aqui, rapaz? Deixa eu escrever. Não é H, não, isso aqui é rotacional de A, né? Vamos calcular isso aqui, rotacional de A. Isso aqui é 1 sobre μ, né? Rotacional de exponencial de menos j kr sobre 4 πr, uma função angular que é um vetor, n, lembrando que depende de θ e de φ, tá? Então aqui só depende de r, aqui só depende das variáveis angulares, certo? E aí temos a regra da cadeia, né, que vocês já conhecem, né? Rotacional de uma função vezes um vetor, tá? Vamos deixar isso aqui mais rapidinho, aqui, certo? Aqui está a campo de radiação, né? Então vamos ver como é que fica, né? Rotacional de A sobre μ vai ser rotacional desse fator que depende só de R vezes N. Daí tem uma regra da cadeia. Primeiro é menos N, né, que está aqui. Vetorial, o gradiente disso aqui, certo? Gradiente disso, está aqui, mais a função vezes o rotacional desse vetor, tá? Ok? Bom, vamos olhar para esse termo aqui, certo? O que acontece? Observe que eu tenho um fator sobre R aqui já, certo? E aqui tem o rotacional de um vetor que é... Esse é o primeiro erro que eu descobri lá, né? Eu falei o contrário do que era para ser. Lá na nota de aula está escrito o contrário do argumento. O argumento é totalmente oposto do que tem que ser, certo? Ela diz que o vetor radiação não depende da variável angular, ao contrário, ele depende apenas da variável angular. Então, veja, então como o n só depende da variável angular, se você for calcular o rotacional de vetor que só depende da variável angular, só aparecem os termos que derivam em relação a θ, que derivam em relação a φ. Esses termos têm um fator embaixo, 1 sobre r. No nabla, né? Um é a θ sobre r de θ, né? E o outro é a φ sobre r seno θ de φ. São as duas componentes do nabla que derivam as variáveis angulares, certo? Então, sem calcular nada, certo? Então, seria esse o resultado, mas aparece aqui R e aqui aparece R, né? Com esse R aqui vai dar o quê? Esse termo aqui é da ordem de 1 sobre R ao quadrado, certo? Está na errada lá. Lá eu dizendo, levando em conta que o vetor radiação lá está dizendo não depende da variável angular. Está dizendo errado. Mas na verdade é levando em conta que o vetor radiação depende apenas das variáveis angulares. Não, já o livro está errado, mas tem um errado que você vai ver lá, certo? Mas o importante aqui é ver, ó, isso aqui já tem 1 sobre R, o rotacional de N me dá um termo também que é 1 sobre R. Aí fica 1 sobre R2. 1 sobre R2 é campo que não é campo de radiação, certo? Eu teria uma contribuição que seria da forma... Observe, viu? Isso aqui é o H, né? Eu teria uma contribuição daquele rotacional de N que me daria um campo que seria dado por exponencial de menos JKR sobre R2. Seria uma componente para H que é dado por isso aqui. Também teria algo desse tipo para esse termo, certo? Porque ele é parecido com H, ele pode ser obtido assim. Então, o produto desses dois, que é o vetor de point, dá o quê? 1 sobre R4, né? Tá. Quando o R é definido, multiplicando pela esfera, que é R2 de ômega, né? Isso vai dar da ordem de 1 sobre R2. Então, à medida que esse raio da esfera aumenta, a potência diminui, certo? Então, esse não é campo de radiação. Então, esse segundo termo aqui não contribui com o campo de radiação. Então, você pode desprezar, certo? Porque tudo que é acima de 1 sobre R não vai me dar campo de radiação.
Tá? Ok? Eu tenho que manter termo só de 1 sobre R no máximo, que é esse termo aqui, certo? E até aqui vai ter que dar uma olhada, né? Gradiente disso aqui tem que ver, certo? Então esse termo cancela. Olha agora o gradiente dessa função. Gradiente, a gente está falando por partes, gradiente exponencial de menos JKR sobre R. Isso aqui é uma regra da cadeia, né? Derivada desse vezes esse, mais a derivada do outro vezes esse. Né? Então isso aqui me dá menos JKR gradiente de 1 sobre R, né? Mais 1 sobre R gradiente exponencial de menos JKR, certo? Olha, isso aqui dá 1 sobre R2, certo? Ok? Então, esse termo aqui que vai dar 1 sobre R2 é mais uma vez um campo que não é campo de radiação. Então, isso aqui você pode esquecer, tá? Fica só com o segundo. O gradiente dessa função é menos JK. O gradiente, isso aqui dá 1 sobre R, né? Gradiente disso é menos JK. Se for calcular, né, vai dar a derivada menos JK exponencial de menos JKR vezes a R. Vai dar isso aí. Tá? A derivada em relação a R é menos JK exponencial na direção radial. Tá? Então, esse termo, ou seja, esse termo aqui é desprezado, esse termo aqui dá um termo que é 1 sobre R, né? Vezes isso. Vai dar esse 1 sobre R, vezes isso vai dar esse fator aqui, que é um fator, todo que é exponencial menos JKR sobre R é campo de radiação. Tá? Ou seja, então com isso, um bocado de coisa cancela. Esse iTunes está ligado aqui, né? Deixa eu fechar aqui. Então essas coisas cancelam, você fica, tá? Como a gente acabou de mostrar, né? Você vai ter, é o que nós temos aqui, né? N vetorial aquilo ali, mexendo um pouquinho, vai dar esse resultado aqui. Ó, certo? O rotacional de A, ou seja, eu estou obtendo o campo H de radiação, certo? Que vai ser dado por isto aqui. Que é um campo que varia como se fosse uma onda esférica. A onda esférica é toda aquela que tem esse fator de propagação dividido por R. Certo? Então aí nós temos o nosso H de radiação. Certo? Depois dessa conta, né? Deu isso aqui. E se eu decomponho o campo N, isso aqui já está um pouco adiantado, né? Eu já pulei aqui uma parte, vou fazer aqui separado. Então observe que tem aqui N vetorial, o vetor radial, né? Se eu decomponho N em uma componente, né? Aqui está a direção radial, certo? Então, N é um vetor. Eu vou decompor N num vetor no plano ortogonal a R, mais uma componente radial. Certo? Então, N vai ser escrito como sendo uma componente transversal mais NR a R. Ok? E quando eu faço esse produto vetorial, N vetorial a R, o que acontece? Essencialmente vai dar NT vetorial a R, né? Mais isso aqui dá zero. Né? A R vetorial a R dá zero. Ou seja, eu calculo N e pego só a componente transversal dele para obter o campo H. Né? Baixa a componente transversal do N. Tá? Deixa eu fechar esse negócio aqui. Cadê? Tá? Então, por isso nós temos esse resultado aqui. Campo de radiação vai dar isso aqui, ou seja, apareceu a componente transversal do N. Então essa é a forma. Se eu calcular o N, eu pego a componente transversal, calculo esse produto vetorial, eu tenho o campo de radiação. Tá? N transversal seria a fórmulazinha dele, seria esférica do quê? A componente transversal tem que estar na direção, ou seja, tangente à superfície esférica, que está na direção dos vetores da θ e a φ. Tá? Bom, cálculo do campo elétrico agora. De onde vem essa contaria toda? Vamos ver aqui, certo? Só para mostrar de onde vem. Bom, o campo elétrico vem lá da
lei de Ampère generalizada rotacional de H igual a J mais dd dt, que é J ômega epsilon E. Certo? Só que a gente está no espaço eu estou longe da discussão. Isso aqui dá zero. Certo? Eu não estou na discussão eu não estou na antena, eu estou fora da antena. Isso aqui dá zero. Então, a rotacional de H igual a J ômega epsilon E. Então, o E pode ser calculado de 1 sobre J ômega epsilon rotacional de H. Tá? Então, vou pegar o campo de radiação que eu calculei e calcular o rotacional dele e eliminar os termos que não contribuem para a radiação. Tá? Certo? Bom, de onde vem isso aqui? Né? Bom, isso aqui já vem da expressão por H. Né? O H tem JK sobre 4πr, que está aqui, ó. JK sobre 4πr, que está aqui, 4π está aqui, né? Dividido por J ômega epsilon, certo? Que veio daqui. Né? Então esse J aqui cancelou, certo? Esse aqui, né? Ficou desse jeito. Então, rotacional de H vai dar o campo de radiação e a gente vai, mais uma vez, né, tomar cuidado para jogar fora tudo que for acima de 1 sobre... cair mais rápido que 1 sobre R. Certo? Então, fazendo a expansão e fazendo a continha, certo? Mais uma vez vai aparecer aqui, ó, essas coisas, certo? Ele vai desprezar termos que são da ordem 1 sobre R2. Tá? E você fica aí, mais uma vez, com o gradiente daquela função que a gente acabou de calcular, certo? E um produto vetorial aqui, tá certo? Mais uma vez, eu já fiz isso, isso aqui dá o termo da ordem 1 sobre R2 e sobra o termo de propagação. E fazendo essas contas, certo? Usando o exemplo que eu fiz, né? É só um pouco mais de trabalho, mas é a mesma coisa. Você tem o campo de radiação dado por isso aqui, certo? Tá? Ok? Bom, aqui a gente usa uma regrazinha, certo? Vamos ver o que dá. Nós temos ali produto triplo, né? AR com N com AR, né? AR. Oi. Esses componentes que as coisas sobre ou são considerados como isso, são radiação, Eles simplesmente armazenariam energia reativa, certo? Mas não se propagam. E por um certo tempo eles são desprezíveis. Certo? Se um está querendo consumir, daqui a imagina 1000 metros de distância, né? 1 sobre 1000 ou 1 sobre 1000 ao quadrado, certo? Vai dobrando, vai ficando muito mais fraco. E ele não representa o fluxo, né? Então é isso, por isso que a gente diferencia esses dois campos. Então, AR vetorial, N vetorial AR, A vetorial B vetorial C vai dar A escalar C na direção de B, que dá AR com AR dá 1, então dá N, menos A escalar esse, A escalar esse na direção desse. Então assim, N escalar AR, certo? Então, que vetor é esse aqui, pessoal? É o vetor todo menos sua componente radial. Dá o quê? Então, ressalta. O vetor todo menos sua componente radial dá a componente que está ortogonal a esse componente radial. Ou seja, então, essencialmente, se vocês olharem aqui, né? O vetor campo elétrico é inteiramente determinado pelo NT. Certo? Ele é colinear com o NT. O vetor radiação é a direção. Tá? Na direção. Então, essa é a expressão final para o campo de radiação. Certo? Tá? Então, você tem lá o H de radiação, que é dado por essa expressão. Tá? Todos eles têm o mesmo fator, né? De onda esférica e um cálculo que depende da distribuição, certo?
o vetor radiação é que tem informação da distribuição. Né? Isso vai dar, ou seja, como é que a intensidade está numa direção do espaço e em outra direção do espaço, sendo maior ou menor, quem vai determinar é essa distribuição. Certo? Então, observe, o H é determinado inteiramente, né, pelo NT e o E também. Certo? Então, a nossa tarefa é calcular o vetor radiação, N, e obter sua componente transversal. E dela você tem os campos de radiação E e H. Né? Essa seria a expressão. Se a gente for calcular direito esse negócio, tá? For fazer a relação entre essas duas quantidades, vocês vão ver. Tá? Vocês vão ver que a relação, né, de radiação, né? Em módulo, certo? Quanto é que você acha que isso aqui vai dar? Qual a impedância? Impedância de onda, né? Do meio, tá? Aí vem sobre essa. Tá? A onda esférica, digamos, ela se propaga aqui, né? Fatores, é uma onda do tipo menos JKR sobre R, com a amplitude que você calcula lá, certo? Se o campo H está aqui, deixa eu fazer o contrário, peraí. Se o campo H está assim, né? Aliás, é melhor fazer do jeito que a gente faz na forma canônica lá. Bota o H para cima. Desculpa. Bota o E para cima, certo? Se o E está assim. O vetor H está na direção do produto vetorial do vetor propagação, o vetor campo elétrico, na forma canônica, né? O vetorial campo elétrico, né? Que dá para cá, certo? H de radiação. Tá? Então, se eu fosse calcular a densidade de potência de radiação, vai dar 1/2, né, de E rádio vetorial H rádio conjugado. Tá? Vai dar o quê, né? Vai dar Z sobre 2 módulo de E rádio ao quadrado. Né? A direção radial. Né? Tá? Porque a vetor H está na direção radial. Né? Então, se você quiser calcular, basta calcular dessa forma. E você tem aí... Se a gente faz esse cálculo, a gente vai obter, certo, essa relação mais aqui embaixo. Né? Faz essa conta aí. Você vai obter... Ou seja, como o E rádio é colinear com NT, né? Módulo de E rádio ao quadrado dá módulo de NT ao quadrado. Você tem esse fator ômega K aí, né? Tá? Vamos ver direitinho o que é, né? Vamos trabalhar um pouquinho isso aqui para a gente poder ver o que isso quer dizer. Você tem aí ômega K. Você tem aí S rádio, né? Dá isso aqui, ó. S radiação. É igual a impedância do meio, módulo de NT ao quadrado, isso aqui você calcula, né? Sobre não. Deixa eu botar a expressão aqui. Deixa eu botar aqui. Então, eu já botei impedância no fundo. Bota aqui, Z.
É porque eu não botei com impedância aqui. As pessoas, bom, eventualmente isso aqui vai dar ZNT ao quadrado, né? Sobre 8 lambda ao quadrado R2 AR, certo? E onde vem esse lambda, né? K, aparece lá o K, que é 2π sobre lambda, né? Vendo aí, comediano no meio, certo? Se for no vácuo, é comediano no vácuo, certo? Essa é a expressão para densidade de potência. E a gente definiu anteriormente a intensidade de radiação. Né? E aí a importância do ângulo sólido, né? S de radiação, que é a componente radial, né? Eu não vou nem botar o R aqui, né? Ele só tem uma componente radial. Então, esse S de radiação, essa componente aqui, né? Quando a gente calcula a potência, né? Que é emitida num ângulo sólido de ômega, num canudo desse, certo? Né? A potência você integra nessa calotinha aqui, né? É a componente radial vezes essa área aqui, que é quanto? R2 de ômega, né? Então, essa quantidade aqui que a gente chama de intensidade de radiação, certo? U radiação. Pegar a componente de radiação da densidade de potência, que é a radial, multiplicar por R2, certo? Então, a intensidade de radiação dá quanto? Dá esse termo aqui só. Então, a intensidade de radiação, que é o parâmetro importante, né, em caracterizar um radiador, né, é simplesmente Z sobre 8, lambda 2, módulo de NT ao quadrado. Né? Oi? Aqui é potência por unidade de área, né? Então, potência, isso aqui vezes R2 dá potência por... Na verdade, aqui, esse pedacinho aqui ou seja, a importância disso aqui é o seguinte: num ângulo sólido de ômega, a potência que passa nesse ângulo sólido, qualquer que seja o ponto do espaço, basta você definir um ponto, tá certo? É simplesmente um valor constante, que é isso aqui. Qualquer que seja a distância, certo? Onde quer que você esteja, ou se você medir aqui ou aqui, sempre passa nesse canudo do espaço, uma região infinita, certo? Mais finita, né? Porque é limitado por um cone, né? Que é o mesmo conceito de ângulo plano, né? Essa potência que passa nessa faixa angular espacial é sempre a mesma. Basta saber a intensidade de radiação. Tá? Né? Então veja, de que forma essa intensidade de radiação varia no espaço, né? À medida que você varia o ângulo polar e o ângulo azimutal, né? Depende essencialmente desse cálculo aqui. Essa função é a função angular, que depende de θ e φ. Tá? Então, se a potência emite muito para cima, para o lado ou para baixo, quem vai determinar é esse vetor de radiação aqui. Para cada caso é um caso, certo? Como é que é a potência total radiada no espaço por uma antena? Né? A potência total radiada é a integral de S R2 de ômega, ou, se você quiser, a integral de 0 a 4π da intensidade de radiação de ômega. Então, dessa forma, você pode calcular, bom, a dada antena emite tanta potência, tal potência. Ele pode calcular realmente o que emite. Certo? Ok? Vamos fazer um caso agora. Ou seja, então, em resumo, né, como é que a gente calcula as propriedades de radiação de um sistema radiante, de uma antena? Né? Primeiro, você calcula quem? Vetor radiação. Existe uma fórmula para isso. Né? Vamos lembrar aqui. Quem é o vetor radiação? Bom, ele como um todo é integral de volume de J de x' exponencial de mais J, né? Vou confundir, JK x' escalar a R. Então isso vai me fornecer uma função de duas variáveis. Claro que depende da intensidade da corrente, como ela se distribui. Mas vai, em termos no espaço, vai fornecer uma função de duas variáveis, que são as variáveis angulares, certo?
Calculou isso? Sim. Daí pega a componente transversal e dela você obtém o campo H, tá? Que nós temos aqui a formulazinha dele, em cima, está marcado, né? JK, vetorial R, né? Eu pego só a parte transversal. E calculo o outro campo, é HL radiação. Tá? Se você quiser saber os campos, né? Mas no fundo você quer saber a intensidade de radiação. Você pode pular direto. Mas só para dizer para vocês, as expressões são essas, né? E o campo L de radiação está aqui embaixo, né? Menos J ômega mi, né? E aparece NT, exponencial de menos JKR sobre 4πr. Né? Então essa é a regra. Para calcular os campos é só isso. Então radiação, campo de radiação das expressões depende essencialmente só do NT. Você tem a intensidade de radiação, que é dada só pelo NT também, está aqui. Tá? E dela você pode calcular a potência emitida num dado âmbito sólido, se você quiser. No primeiro octante, quanto é que tem? Integra no primeiro octante. Tá? Em todo espaço, dá quanto? A integral em todo espaço. Todo âmbito sólido. Né? Certo? Vamos ver uma estrutura simples que é muito conhecida, que a gente vê por aí, né? Essas antenas de televisão, certo? Aquelas torres, na verdade, é um fio comprido, né? São, na verdade, variações do mesmo tipo de antena, que é antena de polo, né? Ou antena monopolo. Na verdade, é o quê? É uma alimentação por uma linha de transmissão. Isso aqui é muito pequeno em relação a esse tamanho, tá? Então é como se estivesse aqui encostando praticamente. Mas você pega a transmissão, certo? Pega uma perna A para cima, a outra para baixo. Você tem uma antena. Depende desse comprimento. Quão eficiente essa antena vai ser, a gente vai calcular aqui, certo? Depende desse comprimento em relação ao comprimento de onda. Né? Vou fazer agora. Vai emitir mais ou menos, certo? Dependendo, tá? O que a gente tem muito lá nesses sistemas é uma antena que é desse jeito, né? Tem um plano de terra. Mas isso aqui é como se fosse, pelo método das imagens, uma antena com o dobro de comprimento. Ou seja, como se fosse uma antena de polo. Uma antena monopolo com comprimento L, como se fosse uma antena de polo com dois lados de comprimento L. Tá? Então a gente vai fazer o cálculo para essa antena aqui. Tá? Vou ilustrar, certo? Então você tem a linha de transmissão. Essa linha de transmissão joga uma corrente, tem um perfil, né, que varia, né? Varia ao longo da linha. Né? Quando chega aqui, eu vou para essa extremidade, a corrente aqui termina, certo? Então a corrente tem que ser zero. Né? Então se eu for olhar do lado de cá, a corrente em Z igual, digamos que Z igual a zero é esse ponto aqui. Isso aqui é um ponto só, tá? Tá exagerado, mas isso aqui é o ponto Z igual a zero, tá? Tudo. Então, isso aqui é Z igual a zero, Z igual a L, a corrente é zero. Então, a gente pode modelar para uma função seno, onda estacionária, né? Em Z igual a L, isso aqui vai dar zero, né? Então, e em Z igual a zero vai dar um fator seno de K0L, onde K0 é o número de onda no vácuo. A gente admite que essa linha de transmissão, né? Na verdade, está numa linha no espaço livre, então é o número de onda no vácuo. 2π sobre o número no vácuo, né? Da mesma forma, essa corrente que vem de volta por aqui, é como se fosse a corrente que flui. Imagine que fosse um fio. Como isso aqui é praticamente não está separado, é como se a corrente continuasse lá para cima. Certo? Okay? Então, aqui, por outro lado, a corrente aqui em Z igual a menos L tem que ser zero. Então, aqui tem que ser L mais I. Certo? Em Z igual a zero, o valor da corrente é I seno de K0L, que é o mesmo valor dessa corrente aqui. Então, a continuidade, certo? Sai para lá, o que entra aqui é a mesma coisa. Certo? Okay? Essa linha de transmissão estava assim, né? Você fez isso, né? Então é isso que nós temos. Certo? Então, essa é a distribuição de corrente que nós temos. Dessa distribuição, o que a gente pode fazer? Calcula o vetor radiação e daí calcula a intensidade de radiação. Certo? Então, vamos modelar então. A nossa forma de onda é dada por essa expressão aqui. Cadê?
aqui assim, tá? Nossa antena dipolo, né? Então, o comprimento total da antena dipolo é L mais L, são dois L's. Tá? Cada perninha tem comprimento L. Né? Então, essa é a forma de onda da corrente dela. Né? Z maior que zero dá isso, Z menor que zero dá isso. Essa função é mais ou menos assim. Cadê? Se eu fosse ver essa função, né? Essa função I de Z, né? A função de Z seria algo assim. Zero, né? Eu não sei o comprimento L, né? Depende. Pode variar várias vezes, né? Depende, certo? Pode ser assim, certo? E do outro lado, tem que fazer a mesma coisa. Tá? Então, Z é positivo, Z é negativo. O que nós vemos aqui? A corrente é contínua, mas a derivada é descontínua. Tá? Eu preciso de duas expressões para representar essa função. Por isso que tem essa descontinuidade. Tá? Então, essa é a função de dizer que a gente quer trabalhar. Então, a primeira coisa é calcular o vetor radiação. Lembrando, vou reescrever aqui para ele ficar repetindo aqui. O vetor radiação é igual a dV', J de x', exponencial de JK, x', escalar AR, só que o K agora é o K0, né? Bom, como a antena é filamentar, é um fio, né? Então a gente tem que trabalhar com isso aqui. O que é isso aqui quando é um fio? JdV vira quem? I dl vetor. E como ele está na direção Z, né? Isso aqui é I dz a Z. Vamos botar um linha aqui para lembrar que ele está integrando essa variável. Tá? É JdV', né? É I dl', que é I dz' a Z. E quem é x'? É um ponto sobre o eixo Z. Tá? É um ponto sobre o elemento de volume. O elemento de volume é esse elemento aqui agora. Tá? É Z' a Z. Certo? Quem é a R? Bom, a R é um fator fixo. Mas, observe, né? Muito longe da antena, a antena está aqui. Ó. Isso aqui é a antena. Aqui está um ponto. Então, o AR define esse ângulo polar e o azimuth, né? Depende de onde eu estou olhando aqui, tá certo? Aqui. Né? Então, aqui está a antena, esse pedacinho aqui, está praticamente um ponto, né? Está bem longe. Então, a R tem essas informações aqui. Mas essa informação é importante. Eu preciso do produto escalar, né? Do x', né? Escalar R, né? Vai dar o quê? Z' a Z escalar a R. Isso aqui dá quanto? AR com a Z, né? Cosseno do ângulo. O ângulo é θ. A variável de integração é Z'. Certo? Θ é fixo. Tá? Oi? Então, θ é um ângulo polar, né? Φ é um ângulo azimutal. Φ é no ponto x, y, θ tem relação x. Né? Então você tem aí, isso aqui vai dar Z' cosseno de θ. Então, jogando tudo isso na expressão para o nosso vetor radiação, essa expressão está assim porque estava errada lá, sabe? Essa amarelinha aqui. Deixei aqui as coisas para poder lembrar o que foi que estava errado, certo? Então, aqui está a integral de menos L a L dessa função de Z' que tem aquelas duas expressões. Então, a gente tem que quebrar em duas integrais, né? Uma parte de menos L a zero, daí usa aquela expressão, e a outra parte de zero até L, certo? Ok? Então, quando você faz isso, você fica em algo que nem cabe no quadro direito, né? Você tem a primeira integral, tá certo? Mas você vai reconhecer que essas coisas já viu, né? Isso aqui é a parte que vai de menos L a zero. E aqui tem o fator exponencial, aqui está a integração. O que acontece aqui é que essas contas não só trabalham, mas são super simples de calcular, certo? Aqui é para ser mais, né? Mas aqui tem um menos. Né? Por quê? Porque lá estava L menos Z, né? Certo?
A expressão diz não. A gente muda o sinal, bota Z menos L, e bota o menos na frente aqui. Tá? Bom, aí, essas equações todas em amarelo, tinha erros nelas, certo? Eu mostrei na errada para vocês. Calculando essas integrais, rearranjando, etc, 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 né? Você fica com esse resultado final aí para o vetor radiação, certo? É só trabalho, né? Mas são integrais, todas as integrais você coloca em termos de integração de exponencial complexa, porque o seno você decompõe em exponenciais complexas, combina com a exponencial complexa que já está lá, é integral super fácil, só que fica a termos, tem que fazer mínimo, etc, etc, etc. É trabalhoso, certo? Bom, então esse é o resultado final para o N, né? Que é um vetor na direção Z. Então N é um vetor que está na direção azimutal, né? O que importa é isso, certo? N é um vetor. Observe também, ele depende de quem? As variáveis angulares, θ e φ. Mas φ não depende de φ, só depende de θ. Tá? Então só depende de θ. Se você desviar de θ, a intensidade aqui vai ser igual aqui, vai ser igual aqui, para diferentes azimutes, certo? Só depende do desvio, né? Um ponto de espaço, desviar do eixo Z, aqui vai ter um resultado, aqui vai ter outro, aqui vai ter outro, certo? Então, depende de θ, né? E é dirigido na direção Z. Então, observe, né? Quem é NT? Porque o NT que é importante para determinar os campos de radiação e a intensidade de radiação, né? NT é o N, né? Menos a componente radial do N, né? Certo? Então, vamos fazer assim, né? Aqui está o N, né? Ele tem duas componentes, uma na direção radial e uma na transversal, certo? Esse vetor aqui é o vetor R. Né? O vetor em esférica, o segundo vetor é o ateto, que está aqui, ó. Esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui é π sobre 2. Tá? Então, NT é a componente θ do vetor N. Então, NT é N escalar a θ vezes a θ. Tá? Por escalar do vetor N com esse vetorzinho na direção desse vetor. É o vetor transverso. O outro vetor é o vetor que está na direção radial. Tá? N escalar a θ é NZ, que é o que está lá, né? Cosseno de π sobre 2 mais θ, que é menos seno de θ. Tá? Então, o vetor NT é menos NZ seno de θ. Ele está mantendo aqui a intensidade de radiação depende só disso aqui ao quadrado em módulo, né? Não depende disso aqui. Mas os vetores dependem, só para a gente ver como é que é os vetores, a direção dos vetores. Né? O vetor campo elétrico, por exemplo, vai estar na direção do aθ. Certo? Então, é bom ver isso aí. Tá? Então, se a gente calcular o N transverso, né? Menos NZ seno θ, que é isso aqui. Então, você tem aqui a componente NT calculado, certo? Apareceu um seno em cima, né? Daí tinha o seno ao quadrado, cancelou, certo? Seno com seno. O menos mudou o sinal disso com o outro, certo? Daí ficou o seno na frente. Né? Foi isso aqui. Tá? Com isso, você tem os campos de radiação agora. Observe, só para a gente ver, sem olhar muito a expressão, certo? Todo mundo depende, como era de se esperar, dessa distância esférica, e tem o fator angular aqui, e tem o comprimento da antena. Observe que aparece o comprimento da antena em relação ao comprimento de onda, que é isso aqui, que é importante, certo? E aparecem fatores angulares, θ. Isso vai dar direcionalidade. E, bom, para a antena de polo, né, o H está na direção azimutal. Vamos ver aqui mais ou menos como é que é a história. Aqui está a antena, né? Vamos botar aqui nessa direção, certo? Nessa direção aqui, o H está na direção azimutal, que faz isso. Ó. Certo? Aqui o azimuth está apontando para lá, né? O φ
está indo para lá, certo? Então a direção azimutal é essa, se for positivo, né, claro. E o E está na direção θ. θ está para cá, certo? E vetorial H dá para lá. E está na direção de θ e o H na direção azimutal. Certo? Onde quer que seja, pega uma esfera, certo? O E vai estar na direção de θ e o H na direção aqui tangente, né? Vou botar assim, talvez. Né? Para fazer direito, fazer assim. Essa aqui é a superfície esférica. O E está na direção de θ, tangente, né? E o H está indo no azimuth. Para cá, saindo mais ou menos dessa superfície esférica, está a direção radial. Aqui está o E e aqui está o H, certo? Só para a gente olhar a direção. Bom, e no fundo o que eu preciso é disso aqui para calcular a intensidade de radiação, certo? O rádio, né? É módulo disso ao quadrado, certo? Né? Então, aqui está a densidade de potência, né? Mas no fundo a gente quer a intensidade de radiação, que é uma função da coordenada angular. Portanto, é isso. Né? Pode ter pondo no espaço em que a intensidade de radiação seja zero. Não se emita nessa direção, emite em outra. Tá? Isso aqui é importante de saber. Né? Certo? Então, aqui está a expressão final, aparece o módulo da corrente ao quadrado, né? Pedaço de onda, e esse fator angular, e aparece agora explicitamente KL, né? 2πl sobre lambda. Né? Aqui tem KL, 2πl sobre lambda, vezes cosseno θ. Então, é essa função angular, certo? Que a gente tem que olhar, né? E observar. Tá certo? Então, veja. Com isso, eu posso calcular a potência total irradiada por essa antena. Né? Aqui, o exemplo interessante é o dipolo de meia onda, certo? Então, observe essa expressão aqui. Né? O dipolo de meia onda é quando eu faço dipolo de meia onda, né? No dipolo de meia onda, eu faço o comprimento total do dipolo, meio comprimento de onda. Né? 2L, que é o comprimento total da antena, igual a lambda sobre 2. Certo? Metade da lambda sobre 4, outra metade da lambda sobre 4, comprimento total lambda sobre 2. Meio período. Né? O que acontece aqui com essa expressão? Né? 2L sobre lambda é um meio, isso aqui está cosseno de π sobre 2, certo? Esse aqui vai embora. Né? 2L sobre lambda é um meio, vai dar π sobre 2 cosseno de θ. Então fica, para dipolo de meia onda, essa expressão fica mais simples, fica algo assim. Tá? Tá? E eu posso calcular para essa antena ou para outros comprimentos, mas especificamente para dipolo de meia onda, só para a gente ver uma particularidade interessante, né? A potência radiada. Né? É integral no ângulo sólido, né? Isso aqui é todo o espaço, tá? Π valia de 0 a π, φ de 0 a 2π, isso aqui dá 2π vezes essa integral de seno de θ vezes U. Essa integral não é trivial de calcular, certo? Calculando numericamente. Isso aqui vai dar um número, certo? Um númerozinho aí, tá? Qual a importância desse número? Bom, se eu colocar, então, qual a potência radiada? Vai ser isso vezes esse número, que dá isso aí. Se a gente coloca em termos da impedância, né, Z0 é 120π, né? Sobre 4π dá 30, 30 vezes isso dá 36 e pouco, certo? Aliás, sobre 2, né? De novo tem outro erro, 30, não está certo, 36 está certo. Né? Se você usar a relação P radiada, um meio você define uma resistência de radiação, módulo de I ao quadrado, você pode calcular essa resistência de radiação, que é um parâmetro útil, certo? Para a antena de polo, essa resistência de radiação vale 73,13 ohms. Né? Certo? E vocês sabem que esses cabos coaxiais de antena têm quantos ohms de impedância?
mais ou menos. 75. Por quê? Para casar esse valor. Tá? 75 ohms, exatamente a raiz de antena de polo. Tá? Então o pessoal usa mais ou menos esse valor aí para esse tipo. É claro que isso muda, né? Saiu desse comprimento de onda, mudou, né? A gente está falando naquele comprimento de onda que deu certinho, D igual a 2. Se eu mudar a frequência, certo? Bastante, né? Aquele radiador pode ser mais ineficiente, certo? Né? Bom, muito bem. Então, observe o seguinte. Então, voltando aí, né? Primeira coisa é que a expressão para um comprimento arbitrário, né? Posso calcular a potência radiada para um comprimento arbitrário. Isso aqui foi para a antena de meia onda. Posso botar como função do comprimento e observar o que acontece, certo? Então você observa aí, deixa eu ver, tem as animações que a gente vai mostrar aqui, mas deixa eu mostrar, pronto. A primeira função que eu quero mostrar é essa aqui, certo? Isso aqui é o que exatamente? É a resistência de radiação, certo? Que é calculada para cada comprimento. Para a lambda sobre 2, esse parâmetro aqui é o L sobre lambda, né? L sobre lambda é lambda sobre 4 para a antena de meia onda, certo? Da ponto 25. Se você vem aqui em ponto 25, que é aqui mais ou menos, certo? Dá lá aqueles 73 ohms, certo? Então a antena de meia onda tem, né, impedância 73. Se você vai no comprimento, aquela integral dá um resultado diferente, né? Então a gente pode calcular a resistência de radiação para diferentes comprimentos e ter esse resultado aqui, certo? Qual é o efeito do comprimento da antena na distribuição de intensidade? Naquela função angular que está aqui, ó. Cadê? Essa função angular aqui é importantíssima, tá certo? Voltando aqui, tirando isso aqui. Essa função depende de L sobre lambda e depende da observação do ponto de espaço. O que acontece? Se você observe primeiro que essa função não varia com o φ, só com θ, né? Então, se você plotar essa distribuição num diagrama polar, por exemplo, com sin θ, vai ser a mesma coisa em qualquer direção φ, sabe? Então, você pode fazer um gráfico, né? Mais ou menos polar, né? Θ variando de 0 a π, né? Em que o comprimento de um segmento imaginário, né, da origem até o ponto de espaço, é mais ou menos o valor da intensidade. Então, por exemplo, né, se eu venho aqui, isso aqui é o eixo Z, né? Diagrama polar, certo? Então, a distância de um ponto à origem vai ser o valor da intensidade, certo? Né? Então, eu vou ter uma função que varia de comprimento, né? O comprimento, ou seja, a intensidade é isso, para cada θ, certo? E esse resultado, olhando para cá, vai ser o mesmo em qualquer azimuth, tá certo? Em qualquer azimuth diferente. Então, eu vou ter um diagrama polar aí qualquer, certo? Que a gente não sabe direito como é que é, né? Por exemplo, né? Só coisas que vocês veem por aí, né? Diagrama de radiação de antena, né? Então, é isso que a gente vai ver, certo? A gente vai ver algo... deixa eu mostrar a forma mais simples primeiro. Deixa eu ver onde está. Acho que é essa aqui, né? Você vai ver, isso aqui é variando o comprimento da antena, você vai ter esse diagrama polar de intensidade, né? Daqui para cá é uma intensidade. Então, nessa direção, a intensidade média, digamos, proporcional ao comprimento dessa reta que vai daqui para cá. Aqui a intensidade é maior, certo? Aqui a intensidade na direção Z é 0, antena de polo, certo? A de polo não emite na direção do fio, tá? E se eu vario esse comprimento, o que acontece? Começam a aparecer lobos adicionais. Então ela emite muito aqui, de repente não emite nada aqui, emite alguma coisa aqui, certo? E não emite nada aqui. À medida que eu vou aumentando, eu vou tendo esses lobos, cada vez que aparecem lobos adicionais. Aqui eu emito pouco na direção ortogonal à antena, emito bastante aqui, daí não emite nada, emite bastante. Não é bom que isso aconteça. Você, quando quer transmitir informação na televisão, você está na Terra, né? Você está aqui mais ou menos, certo? A menos que você queira usar a reflexão na ionosfera, você pode fazer isso. Mas, tipicamente, você está próximo, tá certo?
Você quer que a intensidade não seja distribuída em vários lobos, que ela seja distribuída na direção principal para cá, né? E que isso não aconteça, ó, vê? Né? Esse tipo de coisa. Tudo isso aqui está sendo perdido de potência, certo? Então, para ser mais eficiente, o que você quer? Você quer que a coisa seja mais, né? Quando eu chegar aqui no comprimento menor, né? Daí eu começo a eliminar os lobos, pronto, aí já está razoável, certo? Aqui está um comprimento ponto meia, isso aqui a meia onda seria, acho que isso aqui, 0,25, né? 25, né? Essa aqui, certo? Mais ou menos essa aí. Está mais ou menos assim. E isso é em todo o espaço. Se você quer ver o diagrama de radiação exato desse negócio, vem no espaço tridimensional, né? São essas distribuições aí, né? No espaço tridimensional. Aquilo foi um corte disso aqui, né? São essas figuras que podem servir como figura de decoração, né? Pode fazer botar em cima da mesa lá, certo? Mas são essas distribuições, né? Em todo o espaço. Tá? Existem, claro, vocês têm vários tipos de antenas diferentes, é o caso mais simples, né? Que está mostrando. Você tem antenas, vários fios paralelos, então tem uma diretividade muito intensa numa direção, né? E pouca diretividade em outras direções. Então, você otimiza o desempenho de uma antena fazendo a geometria adequada para a sua configuração de condutores, certo? Oi? Usando esse tipo de geometria, assim, uma aplicação real, assim, Aplicação real, como assim? assim, fora, por exemplo, eu tenho em televisão, assim, se bola 0,5, 0,25, uma aplicação real para esse tipo de... Para essas outras aí, então você tem que... Veja, você tem uma direção preferencial que você quer mandar, né? Eu imaginaria uma que emita assim para cima, que você possa refletir na ionosfera, por exemplo, certo? Mas ela emite para cada então ela não é muito eficiente, certo? Para essas outras aplicações, você tem outras geometrias, certo? Que faz, você pode fazer uma parabólica que vai direto naquela região. Então, tem... Como é que é? O quê? Um Wi-Fi? E ele, Wi-Fi, esses dispositivos, ele, por exemplo, tem a especificação dele que ele tem assim, Dois o quê? MIMO. MIMO? Certo. Eu não sei o que é. Se você fosse, ao invés de ser uma única antena, seriam duas antenas de transmissão e de recepção. Aí, como é que isso daí seria melhor para a gente sinal? Não, acho que quanto maior o comprimento, melhor, né? Porque a antena é muito pequena em relação ao comprimento de onda. O comprimento é muito grande, sabe? A receptividade da antena é muito pequena. Aonde? No Wi-Fi, é? Não é para aumentar, não, comprimento? Não sei. Precisa ver para saber exatamente qual a questão. Se são frequências diferentes, não sei. Eu acho que teria que ver o que é exatamente que eles falam. Não sei se aumenta o comprimento efetivo da antena, talvez. Pode ser. O pessoal de celular faz antenas planares, né? O circuito está impresso. Né? Então tem outros tipos de geometrias. Né? Deixa eu só terminar agora esse capítulo, só falando de alguns parâmetros importantes que são utilizados, né, em terminologia de antenas, certo? Aqui tem os exemplos que a gente mostrou, né, especificamente, lambda sobre 4, lambda, né, já tem esses lobos, 2 lambdas e assim por diante. Né? Intensidade de radiação, a gente acabou de falar, né? A função importante é essa de dar quão intenso é a potência radiada numa determinada direção do espaço, né? E dela eu calculo a potência radiada, né? A resistência à radiação é usar aquela relação P igual a R2, um meio, né? Corrente eficaz, né? Um meio de R2. Diretividade, né?
razão entre a máxima intensidade de radiação e a intensidade média de radiação. Tá? Então, aí, quanto maior essa razão, você é mais concentrado naquela direção, ela vai ser. Então, isso são apenas definições, né? A intensidade média você integra em todo o espaço e divide pelo ângulo sólido total, que é 4π. Então, você tem a intensidade média. Calcula a intensidade máxima, né? E divide, você tem a diretividade, né? Que é um número adimensional, né? Que dá esse parâmetro, certo? Tem um parâmetro que é meio confuso, que é o ganho de uma antena. Certo? O ganho de uma antena tem a ver com a potência que é fornecida lá na entrada, tá certo? E a potência radiada. Né? Então é um parâmetro que é meio confuso. O pessoal usa, mas acho que diretividade, né, é mais interessante de se compreender. Né? A alta diretividade quer dizer que limite numa direção, tem na direção de máxima intensidade, limite intensamente. Né? Esse fator daí que é muito DBI, É o ganho, né? Isso é DBI. Mas ele, no fundo, o que ele mede é a eficiência entre a potência entregue à antena e a potência que ela irradia. É isso que ele mede. Não é nem a diretividade mesmo, entendeu? A diretividade que é interessante. Né? Bom, esse resto aqui fica para outra oportunidade, certo? Porque não tem jeito, né? Isso aí fica para um curso mais avançado. Para esse curso aqui, a gente estudar só antena de polo, tá certo? É suficiente, né? Para um curso básico do MIT, né? Para curso mais avançado tem curso de antenas, né? Sobre o polo, você realmente vê, né? Como projetar um sistema, né? A gente não falou em recepção também, tá certo? Tem a parte de recepção, né? Tem o teorema da reciprocidade, tem várias coisas que ele não falou, então falando só sobre a coisa bem básica de radiadores, né? Mas lembre-se, né? O dipolo, certo? Emite eficientemente nessa direção, não emite aqui. A gente já falou isso em algumas ocasiões, né? Numa aula anterior eu falei, né, que a razão de a gente ver o céu azul é exatamente isso, né? A luz, certo? Bate no dipolo, né? Ele irradia em nossa direção. Se você for ver lá, tem um fator 1 sobre lambda a quarta, certo? Então a potência que a gente vê, quanto menor o meio de onda, mais forte a potência, certo? Isso vem da nossa teoria básica aqui. Então, o menor que o meio de onda é o quê? Azul. Vermelho é com o meio de onda maior. Então, se você vai de vermelho para azul, o meio de onda aumenta o fator de 2. 2 a quarta é 16. Então, você vê azul 16 vezes mais forte do que vermelho. Isso que é o céu azul, certo? Basicamente. Né? O espalhamento que nós vemos é a luz que vem desses dipolos que estão lá no céu, certo? Na atmosfera. Então, tudo isso tem a ver com essa teoriazinha que eu desenvolvi aqui. Tá? Então, ficamos por aqui. Sexta-feira, oficina, né? Então, estudem para a gente poder fazer eficientemente esse trabalho da sexta. Tá?